Beleza. Então, gente, estou de volta. Boa tarde para todo mundo, né, que está chegando agora. Então, a gente vai dar continuidade aqui aos trabalhos desse terceiro simpósio de pesquisa em educação física. E eu vou ter a honra de, na verdade, só moderar. Vou nem falar que eu sou coordenador, porque eu não estou no nível para ser coordenador aqui, né? Mas para realmente moderar as falas aqui de todo mundo que foi convidado para participar dessa conferência de saúde, tá? Aqui a gente vai abordar temas sobre epidemiologia, sobre pesquisa experimental, pesquisa aplicada, né, relacionada com a saúde e com a atividade física, tá? Então, inicialmente, eu queria fazer alguns agradecimentos, claro, né? Primeiramente, aos palestrantes, aos conferencistas, que aceitaram o desafio de participar desse evento virtual, né? Muito importante para a gente. Tem sido uma ótima experiência para todos nós, eu imagino. Para os espectadores, né, que estão acompanhando a gente através do YouTube, né, tanto aqueles inscritos quanto aqueles que não se inscreveram, mas que mesmo assim estão acompanhando, isso é muito importante, né, para a gente. Ao Departamento de Educação Física da Unimontes, pelo apoio que tem sido dado, a coordenação do curso de Educação Física, seja da licenciatura, seja do bacharelado, né, não titubeou em apoiar o nosso evento, né, tornando esse um evento realmente do nosso departamento também, muito importante, tá? E assim, um agradecimento, vou aproveitar também, antes, né, para não entrar na discussão, um agradecimento todo especial ao Danilo, né, que tem sido responsável aí pelo funcionamento do nosso evento. Sem ele, a coisa não funcionaria, tá? Então, de antemão, muito obrigado, Danilo. E a todos os colegas, né, que estão ajudando a organizar esse trabalho, né? Tem sido uma experiência fantástica, tá? Então, assim, eu não vou mais falar muito agora, né, porque eu tenho pessoas muito importantes para apresentar, né? Nós convidamos 4 profissionais de alto nível para conversar com a gente sobre atividade física e saúde, né? Eu vou apresentar um de cada vez, né, que eu acho que condiz com o currículo desses profissionais, tá? Então, eu queria chamar, na verdade, a professora Claudiana Donato Balmo, né, Cal Balmo, aniversariante do dia, então sinta-se abraçada, né, por todos aqui, né, por todos que assistem, por todos que vão assistir, tá? Meus parabéns, Cal, tá? Tudo de bom para você, muita saúde, muito sucesso, né? Tenho certeza que você se sente aí abraçada por todos, né, que te desejam bem. Acabei de receber aqui, ó. Tá ótimo, né? Então, assim, ó, gente, só para quem não conhece a professora Claudiana, professora doutora Claudiana, ela é professora aqui do nosso Departamento de Educação Física e Desporto desde 2002. Ela é graduada em Educação Física, o doutorado dela foi em Ciências da Saúde, né, no programa de Ciências da Saúde, aqui da Unimontes, né? Ela é coordenadora do projeto de extensão Vida, que eu imagino que ela vai apresentar algumas informações interessantes, né, desse projeto, que é muito bonito que ela faz. E desde 2016 é a coordenadora do colegiado do curso de bacharelado em Educação Física, tá bom? Então eu não vou falar muito mais, não vou deixar para a Claudiana falar, tá? Então, Cal, muito obrigado por ter aceito o convite e o palco é seu agora. Eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente, muito obrigada pelo carinho. Agradeço agora a todos os professores, os meus amigos do departamento que me mandaram mensagens lindas. Agradeço aos meus queridos acadêmicos, todos do meu coração. Eu não consegui responder as mensagens ainda, mas daqui a pouco eu vou fazer isso. A palavra do meu coração, antes de iniciar essa fala, é gratidão. Muito obrigada, gente. Então,
Primeiro, em segundo lugar, eu gostaria de parabenizar essa equipe de campeões, de profissionais. A cada ano o Simpef tem ganhado uma proporção que assim é incomensurável, né? Esse ano, com os desafios dessas novas ferramentas que nós estamos aí aprendendo, lidando, entretanto, um evento maravilhoso como esse. Então, não vou falar nomes, mas parabéns a vocês que vêm aqui, olha, meses, né, trabalhando para que esse evento fosse com a qualidade que está acontecendo. Já fui apresentada, pode me chamar, como eu falo com os meus alunos, de simplesmente Cal, e eu acabei, desde a época do meu mestrado, enveredando para a oncologia. Então, será essa a minha apresentação hoje. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o profissional da educação física no aspecto da saúde, né? Especificamente falando de pacientes oncológicas com diagnóstico de câncer de mama. E, ao final, eu estou à disposição, assim como o projeto se encontra de portas abertas para receber pacientes de Montes Claros e região, para fazer parte de um grupo onde a nossa missão é a vida. Então, eu vou reproduzir agora aqui, vocês só me deem um retorno para me dizer se está tudo certinho. Ok. Tudo bem? Agora sim, Cal, pode ir. Pronto. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês conhecessem um pouco, de apresentar hoje com muita honra, embora muitos dos acadêmicos já convivem com as minhas meninas do Projeto Vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia do câncer de mama e também as ações da educação física na área oncológica. Eu não poderia deixar de relatar que o câncer ele é um problema de saúde pública, e isso todos nós já sabemos. Entretanto, nós tivemos o quê? Uma pandemia que veio de uma forma que muitas pessoas, muita gente deixou de fazer seus tratamentos, deixou de fazer as suas biópsias, deixou de fazer seus controles. Então, agora, a preocupação ela passa a ser de um enfrentamento de uma pandemia de tumores avançados que, infelizmente, há de vir. E nessa perspectiva, a educação física ela tem muito a acrescentar, não é? Até porque eu trouxe para vocês hoje muitos trabalhos, assim, hoje eu tenho documentado 2.309, comprovando, né, isso de 2019 para cá, o quanto a prática de atividades físicas sistematizadas ou o exercício físico, ele é essencial para o paciente oncológico. Gente, a estimativa do INCA para os novos casos de câncer de mama para o triênio 2020 a 2022 tem a expectativa de 66.280 casos novos por ano. Essa é a incidência. Ou seja, em 3 anos, nós vamos ter, no mínimo, 200.000 mulheres com o diagnóstico do câncer de mama. Essa perspectiva, ela não conta a questão da pandemia e os resultados que ainda vão ser estudados e entendidos. Com exceção do câncer de pele, o câncer de mama é o câncer que mais mata a população feminina, e ele tem um risco estimado de 81 mulheres para cada 100 mil pessoas, né? Isso na nossa região. Então, realmente, é um risco muito alto. Há 5 anos atrás, esse risco era por volta de 65 a cada 100 mil. Olha só, hoje nós podemos falar que nós estamos com 81 a cada 100 mil. Não posso deixar de falar um pouquinho sobre os fatores, principalmente o desenvolvimento do câncer de mama. Ele tem como fatores de risco a genética, principalmente a mutação dos genes BRCA1 e 2, a hereditariedade, que é a herança familiar, e assim também como questões hormonais. Entretanto,
85% a 90% dos cânceres não são de nenhuma dessas variáveis que eu acabei de constar. 85% a 90% dos cânceres de mama são fatores ambientais, hábitos, estilos de vida. Ou seja, o álcool, o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo em geral, ele é, sim, infelizmente, o responsável por esse número espantoso do desenvolvimento de alguns cânceres. Bom, como eu disse para vocês, o quanto é imprescindível a nossa profissão, a educação física nesse contexto. O Renato, essa semana, me ensinou algumas buscas no nosso curso de meta-análise, né, Renato? E revisão sistemática. Renato, Monique, Mariana, esse povo que já sabe fazer as buscas bem, e brincando um pouquinho, delimitando o tempo, colocando palavras-chave como exercício e câncer de mama. Eu tive aí brincando 2.309 trabalhos, os quais eu passei o olho e todos eles eram relacionados a essa especificidade. Entretanto, nós temos 400 e poucos trabalhos que versam o quanto o exercício físico exerce o papel protetor para o desenvolvimento do câncer de mama. Nessa mesma perspectiva, nós tivemos 600 e poucos, dos quais a maioria eram ensaios randomizados de publicações que comprova que o exercício físico realizado durante o tratamento, ele possui também ele apresenta, né, diversas variáveis positivas, principalmente relacionando a fadiga, a insônia, a questão da alimentação, durante o tratamento. Com relação às terapias adjuvantes, a quimioterapia é uma das terapias que mais abala fisicamente e mentalmente já porque o câncer, infelizmente, ainda ele é um estigma. Um diagnóstico de câncer hoje, para muita gente, soa como uma sentença de morte. E o que acontece? A diferença é que quanto antes o diagnóstico seja feito, o diagnóstico precoce, as chances de cura hoje ela ultrapassa 95%. O grande problema nosso da saúde pública é que quando a mulher chega no sistema, até fazer a cirurgia e começar o tratamento, lá se vão quase um ano, tá bom? Então, esse é um dos desafios. Artigos também científicos, estudos versando sobre o tamoxifeno, a terapia hormonal que é feita depois, que é relatado pelas pacientes e é visto na literatura, que acaba causando uma adiposidade extra, né? Um aumento da circunferência de cintura, enfim. Então, o exercício físico, a gente percebe que ele está por todos os lados, não é? Não poderia deixar de falar também no grande medo que assombra hoje uma paciente oncológica, que é a recidiva. Né? Após o tratamento do câncer primário, ela ter uma metástase, né? Evoluir para uma metástase ou ter um câncer secundário. O exercício físico também tem esse papel comprovado que colabora, sim, nas variáveis, né? Um fator de proteção para o desenvolvimento de recidivas. E eu ficaria aqui horas falando sobre os estudos que já comprovam essa relação. Termino agora com a questão da desmineração óssea, porque a gente sabe que já as mulheres pré-menopáusicas, Josiane, que estuda, né, já fez muita coisa, é um dos grandes desafios. E no câncer de mama também há. Então, o exercício ele é aí um aliado contra essa questão óssea. E agora, eu não poderia deixar de falar do projeto do meu coração, posso falar que é a pupila dos meus olhos, são as minhas meninas, elas estão aqui, um beijo para vocês, já estavam lá ligadinhas aí no nosso canal do YouTube, me assistindo, me prestigiando como elas sempre estão. O projeto de extensão Vida, ele semeia esperança há 15 anos. O projeto foi criado em 2005 como parte da minha pesquisa, como minha pesquisa de dissertação do meu mestrado.
mas foi amor à primeira vista. Depois, a gente nunca mais parou. O que era para ser uma pesquisa virou uma extensão comunitária, em consonância com a Pró-Reitoria e o apoio da universidade. Estamos aí, juntas, até hoje. O projeto assiste hoje aproximadamente 45 a 50 mulheres com diversos estágios do tratamento, do controle, paliativos ou das recidivas do câncer de mama. O projeto ele deu certo porque ele tem mulheres de diversas etnias, classes sociais, estado civil, espiritualidade, enfim. O que as une é a doença. Aquela doença que, juntas, o enfrentamento, o empoderamento, ele tem curado mais e mais a cada dia. E quando nós estamos lá, no auge, como todos os anos, nos preparando para as nossas atividades, chega uma pandemia de uma doença que é extremamente, que coloca as pacientes oncológicas em função da imunossupressão numa qualidade de alto risco, e aí nós temos que nos reinventar. Então, hoje, o projeto, a gente tem os acadêmicos que dedicam no Projeto Vida, Emerson, Clara e Demion, e estão sempre comigo, e nós estamos alimentando o projeto dessa forma. Então, nós temos os tutoriais que são enviados para as meninas. Aqui eu tenho fotos delas acompanhando, fazendo, né, as atividades. A gente consegue... As lives do Instagram hoje são as mais adequadas por não ter problema com relação ao pacote de dados. E a gente tem conseguido, assim, aos poucos, dia após dia, manter um nível de atividade física. Entretanto, conversando com algumas hoje, nós realmente precisamos pensar em outras estratégias, porque está fazendo muita falta na vida delas. Vou confessar que eu acho que está fazendo mais falta na minha vida, ficar esses 6 meses longe das minhas meninas. Aqui nós temos, além das atividades físicas, aqui é uma aula lá no laboratório de exercício, para vocês terem noção, e nós temos não só as atividades, mas nós temos grupos de terapia, de fé, controle odontológico, nós fazemos viagens, a gente toma café, a gente visita as pacientes que estão precisando da gente pelos cuidados que já passaram a ser paliativos, e assim, a gente tem na finitude uma forma de evoluir a nossa vida e quando ela chegar, que seja de forma serena. Para a gente concluir, eu gostaria de mostrar para vocês alguns resultados que já foram colhidos, alguns frutos que já foram colhidos no projeto. Aqui, olha, são várias, eu não coloquei muito, mas nós já comprovamos com o grupo a questão da diminuição da depressão, as variáveis antropométricas, imunológica, já foi feito estudo, ansiedade, autoestima. Esse ano nós tivemos 2 publicações na revista do INCA, na RBC, na Brasileira de Cancerologia. Uma, nós conseguimos analisar o humor, e outra, o equilíbrio funcional e a flexibilidade dessas pacientes após 16 semanas de exercícios. E assim, ficaria aqui a tarde inteira, vocês talvez sintam um amor que eu tenho. Eu gostaria de convidar todos vocês, para todas e todos, para conhecer o projeto. Quando a gente estiver voltando, né, presencialmente, todas as terças e quintas, às 8h30 da manhã, nós estamos lá no Labex, firme e fortes. E uma novidade, que aqui em primeira mão, nós estaremos lançando o primeiro livro do Projeto Vida, aonde eu só organizo, as autoras da vida real são as pacientes. Tratam-se de 40 histórias lindas de viver, principalmente para as famílias ou para as mulheres, os maridos, os filhos que estão passando pela trajetória. Em dezembro, a gente vai estar lançando, pela editora Unimontes, um livro físico que vai estar disponível para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso projeto. Aqui eu deixo algumas fotos para concluir a minha participação. E a prioridade, gente, ela é a vida.
Isso a gente diz, já vem dizendo, né, comentando há muito tempo. Entretanto, seja para a Covid, seja para o câncer, seja para uma cardiopatia, nós temos que ter uma prioridade, é viver o hoje, né? Porque amanhã a gente não sabe. E dessa forma, eu encerro a minha fala enaltecendo que o diagnóstico precoce, ele salva vidas, e a prevenção ainda é o melhor remédio. Muito obrigada, agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para que vocês, no final, se tiver alguma dúvida, alguma questão, meu WhatsApp, meu e-mail, muito obrigada por essa oportunidade. Cal, muito obrigado. A gente é que tem que agradecer, né, pela apresentação, por você compartilhar esse projeto tão bonito, né, e mostrar que a gente pode tentar fazer ciência com um pouquinho de emoção, né, às vezes é bom também. Né? Obrigada, Fred. Muitas vezes, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter muitos comentários, vai ter uma discussão muito rica, né, quando todo mundo tiver a oportunidade de fazer as suas intervenções, tá? Então, assim, vou chamar a Desirê, agradecer mais uma vez a Claudiana, tá? Pela palestra maravilhosa, e chamar a Desirê, a professora Desirê Santana Raical. A Desirê eu a conheci há pouco tempo, né? Uma pesquisadora de mão cheia, né? Mas eu vou falar um pouco do currículo dela aqui para vocês. Não dá para falar tudo porque é muito grande, né? Como de muitos outros aqui. Mas a Desirê é graduada em odontologia, né? E doutora em odontologia em saúde coletiva, né? Ambos na UFMG, tá? Ela é professora aqui na Unimontes, no curso de graduação em odontologia, tá? Também é professora do quadro permanente do PPG-CS, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. É pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa e Vigilância em Saúde, né? E tem várias outras ações aqui dentro da universidade, fora dela, e é um prazer poder ouvir a Desirê contar um pouquinho do trabalho que vem sendo feito, né, pelo grupo que ela coordena, né? Então, Desirê, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, e agora o show é seu. Muito obrigada, Fred. Vocês não imaginam a satisfação que é estar participando do Sinfep. É uma alegria, um evento super bem organizado, super bem montado. Estou muito feliz de estar aqui. A Educação Física tem sido um curso parceiro maravilhoso, que eu tenho feito diversos trabalhos ao longo da minha caminhada, então eu realmente estou muito feliz, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui e ainda mais ao lado de tantas pessoas queridas e competentes. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês, daí vou pedir para alguém me dar o feedback, se está tudo ok. Pode deixar. Já estão vendo? Está compartilhando. Pode seguir, Desirê. Ok. Então, o Fred já me apresentou, né? Eu vou mostrar para vocês, assim, dentro dessa temática de epidemiologia, atividade física e saúde, uma experiência de pesquisa com a qual o meu grupo tem trabalhado, né? Que eu posso dizer com uma certa tranquilidade que foi uma experiência exitosa, né? E o objetivo é que, ao narrar para vocês, é uma experiência de pesquisa mesmo, né? Ao narrar para vocês um pouco da nossa da experiência que a gente teve, a gente possa estar compartilhando esse projeto, compartilhando os horizontes que podem se ampliar para quem está entrando nessa caminhada de pesquisa e como que a gente pode unir forças, às vezes mesmo sem recurso, e fazer um trabalho legal, fazer um trabalho digno, fazer um trabalho de pesquisa mesmo consistente. Então, eu vou apresentar para vocês o projeto ProfSMOC, né? O projeto ProfSMOC é Prof de professores, S de saúde e MOC de Montes Claros.
Então, o objetivo do projeto é avaliar o perfil de saúde dos professores aqui de Montes Claros. E num trabalho dessa envergadura, eu considero que foi um trabalho grande, a gente nunca consegue fazer sem maravilhosos parceiros. E eu posso encher a boca para falar que eu tenho maravilhosos parceiros sem os quais nada disso teria sido alcançado. Eu quero destacar a professora Rosângela, né? A professora Rosângela é do curso de Educação Física e foi um dos presentes que o projeto me trouxe, que essa parceria, ela é uma pessoa extremamente competente, que congrega pessoas, e a gente, então, junto, fez essa parceria de coordenar esse projeto, embora para nós, essa questão de coordenar é puramente pro forma, né? Nós somos uma equipe multiprofissional e que trabalhamos em conjunto. Então, o projeto ProfSMOC teve esta equipe técnica com diversos professores da graduação e da pós-graduação, também foram envolvidos alunos de pós-graduação, né? Como apoio técnico, nós tivemos também diversos alunos de iniciação científica vinculados a esse projeto, inclusive iniciação científica no ensino médio, também estagiárias, tá? E tivemos parceiros e colaboradores incríveis na execução desse projeto, pessoas que nos cederam materiais, que cederam suas expertises, fizeram treinamentos da nossa equipe, atenderam, como no caso da saúde mental, atenderam os professores que a gente detectou problemas de saúde mental, então foram responsáveis por acolher esses professores. Então, a ideia, né, essa foto infelizmente não tem todo mundo, mas ela é bem representativa do nosso grupo de trabalho, que é multiprofissional e que atuou de forma interdisciplinar e que somou esforços em prol de um objetivo comum. E o objetivo do projeto ProfSMOC era exatamente verificar a influência do trabalho docente nas condições de vida e saúde de professores de ensino fundamental e médio, que é a educação básica, né, aqui no município de Montes Claros. Então, foi um estudo que foi conduzido no ano, a primeira versão dele conduzida no ano de 2016, nós fizemos um cálculo amostral e esse cálculo evidenciou a necessidade de se investigar 700 professores para garantir a representatividade para o município. E aí foi uma amostra por conglomerados, nós sorteamos escolas, então das 49 escolas presentes em Montes Claros, que contemplam o ensino básico, a educação básica, né, estadual, nós sorteamos então 35 escolas e todas essas 35 escolas foram visitadas e os dados coletados, todos os professores vinculados a essas escolas foram convidados a participar da pesquisa. Desde que né, o nosso único critério era que ele fosse docente, atuante em sala de aula há pelo menos um ano. A nossa equipe passou por treinamento, calibração, também realizamos um estudo piloto prévio numa escola para testar as estratégias se estavam adequadas. E a nossa coleta de dados, ela tinha duas vertentes, um questionário autoaplicado, tá? O próprio professor preenchia, e uma avaliação física. No questionário autoaplicado, a gente buscou sempre colocar instrumentos validados, então, né, 3 aqui instrumentos que avaliam a saúde mental. Por exemplo, a atividade física foi avaliada através do IPAC, a qualidade de vida através desse instrumento, o RUCOL, da Organização Mundial de Saúde, também a qualidade de vida em voz, capital social, a questão de adicção à internet. Então, sempre buscamos instrumentos validados pela literatura. E a avaliação física, ela passou por todas essas etapas, né? Foi aferido peso, altura, composição corporal através de bioimpedância, as medidas, né, de circunferência da cintura e do quadril, força manual, pressão arterial e uma avaliação vocal. Eu agrupei aqui com essas chaves, porque cada uma dessas chaves aqui representou uma estação na nossa coleta de dados. Era como se fosse uma etapa, um local que o professor passava para fazer a sua avaliação física, né? E todos os procedimentos aqui foram padronizados, a gente seguiu as preconizações coletadas em duplicata, enfim, tentamos fazer atender aos requisitos necessários. Bom, inicialmente a gente passou pelas aprovações necessárias, né? O projeto ele foi aprovado, ele foi para Belo Horizonte, foi aprovado pela Secretaria de Educação do Estado, pela Superintendência Regional, pelo Comitê de Ética, e em cada escola a coleta aconteceu, no mínimo, com 3 visitas às escolas. Quando acontecia tudo bem,
eram 3 visitas. Como que eram essas visitas? Numa primeira visita, a gente fazia um contato com o diretor da escola e apresentava para ele a proposta, né? Aí ele agendava com a gente para a gente voltar na escola numa reunião de módulo 2. O que é uma reunião de módulo 2? É uma reunião que faz parte da carga horária obrigatória do professor. Então, é tipo um conselho de classe, eles estão lá, assim, todos eles estão presentes, costumam estar presentes nessa reunião. Então, a gente pedia licença, a nossa equipe ia até lá, na reunião de módulo 2, pedia aí 15 minutos para poder conversar com os professores, fazia o convite, a sensibilização desses professores, entregava o questionário autoaplicado, que o professor levava para casa, para preencher em casa, e cerca de uma semana ou 15 dias depois, o agendamento era feito na hora, mas 15 dias depois acontecia o terceiro momento, que era então quando o professor devolvia o questionário e também era feita a avaliação física, ok? Então, aqui algumas fotos, né, da nossa sensibilização nas reuniões de módulo 2, a gente ia sempre uniformizado, sempre com crachá, tínhamos banner, né, o slogan do nosso projeto era a saúde do professor levada a sério, então, nós todos tínhamos a camiseta. E como que a gente organizou a coleta de dados? Então, a gente ia até a escola no dia agendado para a coleta de dados, a gente criou uma equipe de recepção, que era onde o professor se dirigia inicialmente, com o questionário, a maioria das vezes já preenchido, o questionário demorava em torno de 1 hora para preencher, então era interessante que ele já viesse com o questionário preenchido. Aí a nossa equipe de recepção fazia uma checagem desse questionário, se o professor teve alguma dúvida, se tinha alguma inconsistência ou questão em branco. E depois desta conferência, o professor era então encaminhado para uma das 5 estações para avaliação física. E cada uma das estações a gente identificou por uma cor. Então, por exemplo, a pressão arterial era laranja, o peso, a altura e bioimpedância era outra estação que foi identificada pela cor amarela, e a cada estação que o professor passava, a gente etiquetava o formulário dele para a gente ter um controle de quais estações ele já tinha passado, né? E ele mesmo, o próprio professor, entendia a logística que ele tinha que passar pelas 5 estações. Essas estações eram montadas em salas de aula usando a infraestrutura da escola, né? E a gente levou todos os nossos equipamentos, às vezes nesse momento de coleta de dados, a gente ia em número de 20 a 30 pessoas carregando, né, maca, aparelho de bioimpedância, computador, enfim, né, aqui vocês têm algumas imagens, né, aferição de peso, aferição de altura, a bioimpedância, a checagem da circunferência da cintura e do quadril, a força de preensão manual, a aferição da pressão arterial. Observem sempre que todo mundo com o crachá, com a camiseta, né? A avaliação da voz, foi feita a avaliação acústica da voz e o tempo de fonação. A professora Luísa Rossi, que coordenou essa vertente do projeto, que foi muito importante. E aí, esse formulário era o que o professor passava pelas estações e era preenchido, e quando ele terminava, era destacado para que ele tivesse uma devolutiva dos resultados desta avaliação física. Então, por exemplo, o percentual de gordura, se estava adequado ou não, o peso, enfim, a gente dava um feedback para o professor por escrito e fazia os devidos encaminhamentos caso fosse verificado alguma necessidade, né, algum distúrbio, alguma alteração, o professor era então encaminhado para serviços de referência, parceiros do projeto. Em termos de validade da pesquisa, né, a gente teve alguns cuidados, como os dados todos digitados em duplicata e depois fazia a correlação entre os 2 bancos para detectar qualquer problema de digitação. Também a gente tinha uma equipe eram acadêmicos, na maioria das vezes, e nos nossos acadêmicos de iniciação científica houve um grande predomínio de acadêmicos da educação física, então tinha uma equipe que também fazia auditoria desses dados, às vezes até entrava em contato novamente com os professores. As nossas análises foram conduzidas respeitando a necessidade de correção pelo efeito de desenho. E o que é essa primeira vertente do projeto, né, assim, o que a gente conseguiu alcançar com isso? Então, o primeiro produto que eu gostaria de mencionar é que foi a publicação de um livro. Esse livro, o PDF dele está disponível para pegar online, ok? Além disso, nesse livro tem os resultados principais,
E, além disso, foi produzido um pitch, um vídeo com uma duração aproximada de 8 minutos, que também traz esses resultados principais. Foi uma forma também da gente divulgar esses resultados. Esse pitch está na página do PPGCS, da Unimontes, e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dos nossos resultados, é só digitar ProfSMOC. E na descrição do vídeo tem o link para acesso ao livro. Então, né, quem tiver interesse, está aí. Bom, além desses produtos, nós conseguimos até o momento a publicação de 7 artigos científicos, né? Então, relacionados à prática de atividade física dos professores, à imagem corporal, à pressão arterial, à síndrome de burnout, ao perfil de saúde, ao perfil antropométrico e medidas autorreferidas. Então, até agora nós temos esses artigos publicados e mais 9 artigos que estão descritos aqui, que estão submetidos a periódicos científicos, todos usando o banco de dados do projeto ProfSMOC 2016, tá? Além disso, a gente teve bastante publicação em eventos científicos, em anais de eventos científicos. Então, em 2016, nós publicamos 20 resumos, em 2017, 15 resumos, em 2018, 13 resumos, e em 2019, mais 3. Claro que, essencialmente, foram resumos no FEPEG, porque devido ao nosso grande contingente de iniciações científicas, e é necessário, como parte da iniciação científica, né, a publicação de resumo expandido, mas tivemos também representação em outros congressos importantes, como o Congresso Internacional do PPGCS, o Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Então, o trabalho foi bastante divulgado em eventos científicos e recebeu 2 premiações, né, no concurso de estudantes de iniciação científica em 2019 e também no congresso, na jornada de psiquiatria aqui do norte de Minas, também um trabalho proveniente desse banco de dados foi premiado. Em termos de capacitação de recursos humanos, né, nós conseguimos 4 bolsas de apoio técnico, nós conseguimos 2 bolsas de ensino médio, que foi uma experiência muito legal, 15 iniciações científicas, né, associadas a este projeto, 2 mestrados já foram finalizados, 1 doutorado já foi finalizado e atualmente estamos com 3 doutorados ainda em andamento. Então, a gente teve uma gama de capacitação bem interessante. Além disso, o projeto foi noticiado, né, na InterTV Grande Minas, que acompanhou uma coleta nossa, foi até a escola, e no Jornal da TV Gerais, que foi em estúdio, e que a gente foi lá para poder divulgar o projeto. Isso ajuda muito na sensibilização né, dos professores para participar da pesquisa. Né, o site da Unimontes também divulgou uma nota, e foi criado um perfil no Facebook, o que eu acredito que também ajuda bastante, com conteúdos próprios para os professores, para a valorização do trabalho docente. Eu me permiti colocar uma lâmina aqui apenas de resultados para vocês compreenderem um pouquinho do que a gente encontrou. Então, o predomínio de mulheres, né, com 49% com alteração na força das pregas vocais. A hipertensão arterial aconteceu em 25% dos professores, o que está condizente com a população adulta brasileira. Né, a baixa atividade física, né, os sedentários ou pouco ativos ultrapassou 50% dos professores, assim como a obesidade e o sobrepeso, ultrapassou 50%. Né, a gente sabe que tem limitações na avaliação da obesidade pelo IMC, como está aqui nesse dado, mas a gente tem esse dado aqui de que quase 90% dos professores avaliados tinham um percentual de gordura elevado. Então, mostrando aí que é uma situação que merece mesmo intervenção, né? Bom, além disso, as questões de saúde mental foram muito importantes, 40% com sintomas de estresse e 23% com sintomas depressivos. Esse dado mostra para a gente uma prevalência de quase 3 vezes a prevalência de depressão entre adultos brasileiros, ok? Bom, então, diante desses resultados, né, a gente começou a se organizar para uma intervenção baseada em 3 pilares, que seria a atividade física, a nutrição e a saúde vocal, que foram os principais problemas detectados, né, para os professores, só que nós fomos interrompidos pela pandemia e a gente, infelizmente, não conseguiu, naquele primeiro momento, avançar
né? Mas como o grupo já estava afinado e se encontrando e articulando ideias, a gente teve uma nova ideia de fazer uma coleta durante a pandemia. Né? Como é que esses professores estariam trabalhando e cuidando da sua saúde durante o período de isolamento social? E aí surgiu essa segunda onda do projeto ProfSmoke. Só que nessa segunda onda a gente não se restringiu a Montes Claros. A gente voou mais alto e atingiu o estado inteiro. Então, foi uma coleta muito emocionante, com certeza marcante para todos nós que estávamos envolvidos, né? O objetivo foi realizar esse levantamento acerca das condições de saúde e trabalho durante, né, no contexto da pandemia. A gente contou com o apoio, parceria da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, que foi essencial para o êxito desta coleta. Passamos por todas as aprovações necessárias, né, burocráticas, comitê de ética, parcerias assinadas. Fizemos um formulário online através do Google Form, produzimos materiais de divulgação feitos pela nossa própria equipe e a Secretaria Estadual de Educação foi a responsável por divulgar esses convites, né? Então, pulverizou em todo o estado o convite para que os professores participassem da pesquisa. E essa coleta aconteceu, então, de 20 de agosto a 10 de setembro. Então, ela encerrou há 15 dias, ficou 20 dias aberta para que os professores pudessem participar, e a gente encerrou recentemente. Então, aqui só para vocês entenderem, o cálculo amostral evidenciou a necessidade da gente investigar para representar o Estado 2.564 professores, e a gente quis garantir proporcionalidade para os 6 polos que existem em Minas Gerais, né? O Minas Gerais é dividida nesses 6 polos, e esses polos são subdivididos em superintendências. Então, no estado de Minas, nós temos 45 superintendências regionais. Então, a gente fez essa conta da proporcionalidade por superintendência. Mas, bom, aqui as divulgações por parte da Secretaria de Estado, né, que enviou para todas as superintendências alguns dos materiais de divulgação que nós tivemos. E o incrível, né, o que foi muito bacana, é que a gente teve, então, 16.210 formulários coletados, deles 15.600 considerados válidos, né, e com uma coerência muito legal, porque com o respaldo da Secretaria Estadual de Educação e essa pulverização, a gente realmente conseguiu atingir um grande contingente de professores. Nós atingimos professores que atuam em escolas de 795 diferentes municípios de Minas Gerais. Tá? E conseguimos garantir os números mínimos, a distribuição por polos, né, foi adequada, ela seguiu mais ou menos a mesma proporção, e conseguimos atingir 13% dos professores que atuavam em escolas localizadas na zona rural. Então, foi muito interessante, assim, os dados estão ficando muito interessantes, quem sabe numa outra oportunidade que a gente já tenha os dados, os resultados mais elaborados, eu posso estar compartilhando com vocês. Mas foi uma coleta muito pulverizada e eu acredito que bem sucedida. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que a gente conseguiu bons feitos, tem conseguido, a equipe está em contato, a equipe está trabalhando muito, está planejando muita coisa, espero que venha ainda novos desdobramentos desse projeto grandioso, e para além das questões metodológicas específicas, né, dos princípios da epidemiologia, da estatística, o projeto ProfSmoke, ele trouxe algumas subjetividades com as quais eu aprendi muito, né? E eu falaria muito da equipe de trabalho. Eu acho que é aquela máxima, sonho que se sonha só é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade. Então, esta equipe de trabalho é maravilhosa, a gente tem conseguido, assim, na garra, fazer coisas muito bacanas, eu estou muito satisfeita, né? A gente conseguiu criar um grupo com identidade própria, com sentimento de pertença, em que trabalhar é uma alegria, em que a gente, assim, tem toda uma afinidade. Então, eu agradeço muito a esse teamwork, assim, que tem sido maravilhoso, tem sido decisivo para qualquer sucesso que tenha alcançado esse projeto. Né? E, claro, agradecer muito aos professores participantes, é uma responsabilidade, assim, imensurável, ser porta-voz
né, destas informações, né? Nós sentimos que no banco de dados, né, vem muito carregado de esperança, né? Quase que um grito de socorro, muitas vezes, as realidades em que essas pessoas da educação básica, que elas enfrentam a cada dia, são realidades muito adversas, e às vezes a saúde do professor é realmente colocada em segundo plano. Então, realmente, o nosso compromisso, eu acho que isso é um fator de união muito forte no nosso grupo, que é esse compromisso com o professor, com a saúde do professor, com a valorização do professor, com o bem-estar do professor. Então, era isso. Eu agradeço muito ao Simpef pela oportunidade de estar divulgando, né? Espero que essas informações, de alguma forma, sejam úteis para quem está começando, para visualizar que é possível a gente dar passos, né, assim, cada vez maiores, quando a gente tem uma equipe bacana e um objetivo comum. Eu agradeço muito a atenção de vocês e é isso. Nossa, Desirê, muito obrigado, né, por compartilhar os dados, não só os dados, né, mas todo o processo de construção desse projeto do Proxmoc, né? Na hora que você falou, né, eu realmente não esperava que você fosse entrar, inclusive, no Proxmoc Covid, né, que é impressionante também. Só para os desavisados, né, porque às vezes a gente coloca um número, né, o número de cidades, e as pessoas não entendem, né? Minas Gerais tem 853 municípios, né? Vocês alcançaram 795 municípios, né? O Estado não consegue alcançar isso facilmente, né? Comunicar com 795 municípios em uma ação, né? Isso aí dá um pouco da ideia, para quem às vezes não tem a dimensão, do quão grande foi esse passo que vocês deram, né? Muito obrigado. Foi uma emoção muito grande, Fred. A coleta foi realmente muito emocionante. E muito interessante também a caracterização, né, do perfil predominância de mulheres atuando na rede de ensino, aqui em Montes Claros, inicialmente, né, mas eu imagino que isso se repita. Sim. Né, isso aí acaba criando uma conexão até com as próprias falas aqui, né, da Claudiana, eu tenho certeza, agora com a fala da professora Josiane também, que é a próxima a falar com a gente, né, mas eu tenho certeza que as reflexões que a gente vai poder fazer depois aqui, no final da nossa conferência, vão ser ainda mais enriquecedoras, né? Então, Desirê, muito obrigado por compartilhar esses dados. E aí, gente, eu vou chamar a professora doutora Josiane Santos Brandi Rocha, nossa colega do Departamento de Educação Física e do Desporto também. A professora Josiane, ela tem doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, em Portugal. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Ela faz parte do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário em Saúde, aqui da Unimontes também, Programa de Mestrado Profissional, né? E a professora Josiane, ela tem trabalhado com uma parte, pelo menos a parte do trabalho que eu conheço, né, Josi, em relação às mulheres com menopausa, e ela vai compartilhar com a gente um pouco, né, sobre esse outro projeto também grandioso que ela conduziu, né, durante um bom tempo. Então, Josi, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? E aí agora é com você. Então, vamos lá. Boa noite a todos, já é noite, acredito. Primeiro eu começo parabenizando minhas colegas, Claudiana, Desirê, parabéns pela apresentação. Tenho certeza que contribuiu muito. E queria parabenizar também os nossos pares, né, os organizadores do Sinfep. Falar que é um prazer estar aqui. E, nesse momento, eu queria relatar uma paixão, que é o projeto Climatério. Então, eu vou começar projetando aqui, e aí sinalizem para mim, por favor.
Tá entrando, Josi. Projetou? Agora tem que compartilhar agora a apresentação. Espera aí, deixa eu voltar lá. Um minuto. Compartilhou? Ainda não. Não estou conseguindo compartilhar. Agora tá entrando. Acho que não vou. Espera aí. É porque você está compartilhando a sua tela. Tenta compartilhar a janela. Nós testamos mais cedo e deu certo. Mas não tem problema. É assim. Vamos lá. Compartilha aí para mim, por favor, Fred. Tá, pode deixar. Tá. Compartilha aí que aqui não estou conseguindo compartilhar nesse momento, não. Então, vamos lá. Enquanto o Fred não compartilha, eu queria relatar um pouquinho, inicialmente, sobre o projeto. O projeto Climatério, na verdade, eu fiz doutorado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, e foi lá que começou a minha experiência com essa população. A partir daí, quando eu terminei o doutorado, em 2012, surgiu o desejo de estar implantando aqui, em Montes Claros, um projeto que contemplasse essa população. Nesse momento, eu gostaria muito de agradecer aos colaboradores desse projeto, que é a Daniela Veloso, a Viviane Chaves, ao professor Ronilson Freitas, Gustavo Souza e a professora Marise. Então, o projeto, ele é nomeado como Agravos à Saúde das Mulheres Climatéricas, um estudo epidemiológico. Pode passar, Fred, por favor. Bom, então, antes da gente começar a falar do projeto, eu queria discutir muito sobre o assunto, eu queria apresentar para vocês sobre o assunto climatério. Muitos dos nossos alunos, inclusive mestrandos e doutorandos, têm aquela pergunta, por que estudar o climatério, né? Então, fazendo assim, um apanhado na literatura, a literatura reporta que o climatério é uma transição do estado reprodutivo para o estado não reprodutivo, relacionado à idade, e sendo um processo ao invés de um ponto específico no tempo. Sendo assim, pode passar, Fred. Sendo assim, ele é caracterizado pela irregularidade dos ciclos ovulatórios e a cessação completa dos períodos menstruais. E o diagnóstico para essas mulheres é baseado na idade, na história menstrual e os sintomas clínicos. E pode passar, por favor? Bom, ao adentrar o climatério, essas mulheres vivenciam várias alterações. Dentre elas, ondas de calor, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, vagina seca, confusão mental, depressão, ganho de peso, alteração na distribuição da gordura corporal e os sintomas vasomotores. Além disso, elas estão mais predispostas para o acometimento das doenças crônicas não transmissíveis, chamando atenção pela elevada prevalência do diabetes, para um risco aumentado de doenças cardiovasculares, obesidade em um grau mais elevado e também hipertensão. Agravado a isso, já está documentado na literatura que essas mulheres, ao adentrarem nesse período, elas têm uma redução, um aumento no comportamento sedentário, um aumento da utilização de alimentos ultraprocessados, além de uma redução do nível de atividade física, comprometendo, assim, a qualidade de vida. Frente a esses dados buscados na literatura, nasce, então, o projeto Agravos à Saúde das Mulheres Climatéricas. Esse projeto, na verdade, é uma experiência que nós vivenciamos de 2014 a 2016, é um estudo considerado um estudo epidemiológico transversal,
ele foi realizado nas estratégias da saúde da família de Montes Claros, abrangeu a zona rural e a zona urbana, e tivemos o apoio da Secretaria de Saúde de Montes Claros na época. Bom, na época da pesquisa, a população que constituía, que era cadastrada na estratégia da saúde da família de Montes Claros, abrangendo tanto zona rural quanto zona urbana, correspondia a 30.801 mulheres. E tinha 73 estratégias da saúde da família. Bom, após, então, a nossa primeira investigação quanto à relação do número de mulheres cadastradas, do número de estratégias cadastradas no nosso município, nós fizemos, então, um critério de seleção em 2 etapas. Primeiro, selecionamos as estratégias que nós íamos pesquisar. Dessas estratégias, 20 foram selecionadas. E dentro de cada estratégia, nós tivemos o cuidado, então, de respeitar o período que essa mulher estava no climatério. O climatério, ele é dividido em 3 períodos, pré, peri e pós-menopausa. Esse período, então, foi devidamente respeitado em cada unidade e, assim, essa mulher foi sorteada e convocada. Pode avançar. Como critério de não inclusão, era não ser paciente, né, não ser cadastrada nas estratégias investigadas, e como critério de não inclusão, ser gestante, puérperas e pessoas acamadas. Pode avançar? Bom, então essa coleta, nós conseguimos contemplar 874 mulheres num período de 6 meses. Eu queria relatar um pouquinho dessa nossa coleta, qual foi a logística da coleta. Então, após a seleção dessa estratégia da saúde da família ter sido sorteada, os pesquisadores iam até a estratégia, faziam o contato inicialmente com o coordenador da estratégia da saúde da família, apresentava, então, a proposta do projeto, foi disponibilizado esse convite aí que está representado na tela, e, então, por meio do agente de saúde, esse agente chegava até a residência da pessoa, aonde ela assinava um termo de consentimento, apresentava o projeto, juntamente com um acadêmico da iniciação científica, ela recebia o convite, assinava o termo de consentimento para a participação do projeto. Assim, ela era informada que ela deveria permanecer por 12 horas em jejum, e esse, então, o horário era disponível, como versa aí no convite. Pode avançar um pouquinho. Bom, após determinação de cada local e de cada horário, lembrando que cada estratégia, ela foi avaliada de cada vez, tá? A mulher chegava na estratégia da saúde da família, aonde era mensurada, então, as medidas antropométricas, né? Devolvia o termo de consentimento e aí já começava, então, a coleta em si. No primeiro momento, os pesquisadores, juntamente com uma equipe completamente treinada e com a iniciação científica, aferiam o peso, a altura, todo o perfil antropométrico dessa senhora. Pode passar, Fred? Depois, ela era direcionada para uma sala reservada, onde eram, então, feitos os exames laboratoriais. Em seguida, essa mulher, então, era direcionada a uma sala reservada, pode passar, onde servia um lanche, e, posteriormente, ela era direcionada, acompanhada por um dos estagiários, e aonde começava a aplicação dos questionários. E aí, avaliamos as variáveis sociodemográficas, todas essas descritas em telas, pode passar, as variáveis reprodutivas, as variáveis clínicas e comportamentais, pode passar, todas essas aí foram avaliadas. Bom, foram essas as variáveis avaliadas. E é interessante ressaltar que, ao final dessa avaliação, aquela mulher que chegou na estratégia da saúde da família 7 horas da manhã, ela ficava conosco mais ou menos em torno de 2 horas e meia. E, ao final desta avaliação, já era, então, apresentado para essa mulher as condições antropométricas que foi feita na coleta inicial.
Nesse projeto, e aí a estratégia da saúde da família assumiu a responsabilidade, então, de conduzir essa mulher para uma avaliação clínica com uma condição, com acompanhamento médico, caso julgasse necessário. Bom, quais foram os integrantes desse projeto? Desde 2014 até 2019, a gente conseguiu contemplar com esse projeto alunos da iniciação científica da Unimontes, do curso de medicina, do curso de educação física, do curso de odontologia. Conseguimos também mestrandos no programa de cuidado primário e doutorandos a partir do segundo ano que esse projeto começou a caminhar. Pode passar? Com relação às produções científicas atribuídas com os resultados já realizados do projeto, nós já conseguimos resumos internacionais desde 2016, e é com a grande satisfação que eu compartilho com vocês que durante esses últimos 4 anos nós fomos representados no maior congresso mundial relacionado à temática menopausa. Resumo nacional, contemplando tanto aqui dentro de Montes Claros, quanto fora, resumo expandido prioritariamente no FEPEG, e tivemos já várias publicações de artigos científicos que eu vou mostrar mais adiante. Além disso, esse projeto, ele traz uma contribuição importantíssima com relação às produções técnicas. Cada mestrando do nosso programa de cuidado primário, ele ficou responsável por produzir um produto técnico advindo do seu mestrado. Então, quais foram os produtos técnicos já produzidos até então? Cartilhas relacionadas a cuidados primários essenciais para essas mulheres. Já conseguimos produzir também vídeo educativos direcionados para essas mulheres. Palestra, que no período de 2017, nós visitamos todas as 20 estratégias da saúde da família que foram contempladas na avaliação dessa condição, divulgando os resultados de prevalência de todas as variáveis avaliadas e educando essas mulheres a obterem uma melhor qualidade de vida. Além disso, atualmente, pode voltar um pouquinho, Fred? Além disso, atualmente, o projeto, ele está desenvolvendo uma alternativa de software para tentar cadastrar essa mulher na estratégia da saúde da família, para que ela seja acompanhada pelo agente comunitário, mesmo virtualmente, porque, devido às elevadas prevalências negativas das variáveis investigadas, a equipe de pesquisadores, esses resultados chamaram muita atenção para que a gente tivesse uma incisão mais relevante. Além disso, iniciou-se no mês de setembro uma tentativa de uma nova onda do projeto Climatério na proposição de uma intervenção para essas mulheres. A partir de agora, então, eu deixo disponibilizado, pode passar, Fred, por favor, as produções científicas advindas do projeto. Até agora, até 2020, nós já conseguimos 13 produções científicas, de artigos científicos, em revistas qualificadas, pode passar, por favor. Todas essas publicações foram extraídas do nosso banco de dados, e estamos com uma relação de 8 artigos já enviados, também extraídos do nosso banco de dados. Então, é isso. Mais uma vez, eu agradeço. É um prazer enorme estar aqui e boa noite. Josi, muito obrigado. Eu quis ficar parado ali em cada um dos slides, né, para ler um pouquinho sobre os artigos, né, muito interessante. A riqueza de produtos que vocês conseguiram ter com esse projeto, né? E fica a expectativa mesmo da continuidade dele, né?
Esse é o nosso próximo desafio. Vamos unir forças para que a gente possa avançar, sim. Sim, com certeza. Né? Porque é um projeto importantíssimo aí para estudar, para entender um pouquinho melhor a vida dessas mulheres. Né? Às vezes a gente encara com tanta naturalidade, né, o processo, né, de envelhecimento, que normalmente está associado a isso, mas a gente tem que entender um pouco melhor. Né? Isso ajuda a extremamente interessante, que é impressionante a razão de estar tão empenhada nesse trabalho, é como as nossas mulheres, assistidas pela estratégia da saúde da família, elas estão com a qualidade de vida, aliás, com a saúde de forma geral, física e mental, comprometida. E o tanto que nós, profissionais de educação física, uma vez agora que temos vez e voz dentro da atenção primária, o tanto que a gente pode contribuir para a saúde física e mental dessa população, que, por incrível que pareça, é totalmente desassistida pela atenção primária. Temos recursos, mas os recursos da nossa região ainda não são direcionados a essa clientela. Sim, né? Imagino que a gente vai conseguir ter uma discussão, né? A gente vai conseguir refletir um pouquinho mais sobre isso até o final, né? Porque agora eu vou chamar o colega, um amigo, né? O professor Josi. Muito obrigado, tá? Mas a gente vai continuar conversando. Eu vou chamar o Ricardo Cardoso Cacilhas, né? Com 2 S's, né, o colega da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. É mais fácil falar o nome completo do que só a sigla, né, Ricardo? O Ricardo ele é formado em Educação Física na Unimes. Ele é mestre e doutor em Ciências pela Unifesp, né, em Psicobiologia, e tem doutorado na Unifesp e na Freie Universität, né, em Bruxelas. É docente do curso de Educação Física da UFVJM, é orientador de mestrado e doutorado pelo Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas e em Ciências da Saúde, da UFVJM. Né? Além de ser coordenador de vários projetos de extensão na instituição e um pesquisador também de mão cheia. Né? E, mais uma vez, eu agradeço de antemão, Ricardo, por aceitar o convite, né, de participar dessa sessão. E agora é com você, cara. Bem, vocês me ouvem bem? Sim. Muito bem. Obrigado aí pela fala, viu, Fred? Parabéns aí às professoras que me antecederam, né? Na verdade, essa mesa poderia até encerrar sem a minha apresentação e seria perfeita da mesma forma, né? Porque significa que a mesa está em altíssimo nível e aumenta mais ainda a responsabilidade. Então, parabéns aí mais uma vez ao Fred, parabéns aos organizadores, né, do terceiro Simpef, parabéns à equipe técnica que está por trás. A gente sabe o quanto que é difícil organizar um evento, principalmente no evento virtual, né? Queria fazer um agradecimento especial. Olha agora aqui no YouTube, nós temos 102 pessoas assistindo, então isso é fantástico o número deles. Então, parabéns aí aos resilientes alunos e participantes do evento, né? Prazer tê-los todos aí ouvindo, prazer formar a mesa com todas vocês, professoras, projetos bons, né? Fantásticos mesmo, eu fico até agradecido, né, por vocês também levantarem a bandeira da educação física e fazerem trabalhos tão bonitos, tão importantes para a nossa área aí, certo? Porque eu na minha apresentação aqui, eu vou ser cético, né, pelo tempo que a gente tem, né, para a gente ter mais tempo de discussão. Não sei como é que nós estamos em termos de prazo e tudo mais, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu fiz uma apresentação aqui. Vamos lá. Pode ir, Ricardo. Pode, né? Tá tranquilo, né, Fred? Vai, tá tranquilo. Então, beleza. Se tiver algum problema aí, vocês não conseguirem
visualizar alguma coisa, me ouvir, vocês tá? Tá. Sua internet está um pouquinho mais lenta, mas tá indo. O áudio está fluindo. A internet diamantina, ela é complicada demais, né? Então, peço tem muita montanha aí, é difícil, né? Muita montanha. Vocês Tá estão vendo aqui a minha Ricardo. compartilhada? Então, beleza, Sim. eu vou... Vocês estão vendo a apresentação aí, Fred? Tranquilo? Sim, agora sim. Manda bala. Muito bem. Então, a ideia que eu trouxe para vocês aí, né, os ouvintes, né, desse evento, é para tentar contribuir até fechar um pouco o que as professoras falaram, né, mostrar rapidamente um projeto que a gente vai desenvolver, né, é um projeto de cunho acadêmico, né, eu não trouxe os projetos de extensão, e aí eu vou colocar 2 outros projetos para balizar, né, justificar essa parte aí. Então, dessa apresentação de saúde cerebral, né, os estudos do nosso grupo aqui. Então, só fazendo aí um parêntese, né, então a professora Claudiana mostrou aí o quanto que é importante o exercício físico para indivíduos com câncer, né, ou seja, fundamental a sua aderência, e ela deixou isso muito claro, né, nesse excelente trabalho dela aí de 15 anos, e as professoras Desirê e Josiane mostraram também nos seus projetos o quanto que né, dos professores, da professora Desirê e da Josiane, nas mulheres em clima, o quanto que a saúde é frágil, o quanto que falta assistência, o quanto que o nível de sedentarismo é alto nesses indivíduos, o quanto às vezes a gente pensa, né, num sistema de saúde primário que deveria abarcar essa situação, ou seja, a gente deveria estar falando de outras coisas, que o quanto que é importante a aderência, na verdade mostrando números enormes de, olha, as pessoas aqui no primário, né, ou no sistema privado, olha só que fantástico a aderência ao exercício físico. Após ano a gente sempre mostra a mesma coisa, né, alto sedentarismo, né, então isso daí culmina em paralelo com o aumento de casos de doenças não transmissíveis, né, a gente pega aí as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, as demências, as doenças de origem cardiometabólicas, então, enfim, uma série delas. Isso aí gera mortes ao ano, né, mais de 17 milhões de mortes, com financeiro para o Estado de mais de 56 bilhões, ou seja, é bastante importante, né, os projetos que vocês apresentaram, para a gente tentar, quem sabe um dia, melhorar esse cenário, né, inverter, né, essa lógica, né, e a gente parar de falar de sedentarismo e começar a falar da aderência mesmo, né. Enfim, então, uma forma já bastante importante, né, que existem vários métodos de treinamento, né, ou exercício físico, para melhorar a promoção da saúde, né, aumentar a adesão, a ideia é mesmo aumentar a adesão dos indivíduos ao exercício físico. Aí tem o método contínuo, né, pensando agora só exercício aeróbico, excluindo o treinamento de força, né, ou de outras capacidades, vamos focar, obviamente, após a apresentação, no método contínuo aeróbio, né, desse lado aqui, e desse lado HIIT, né. Então, o método contínuo aeróbio tem uma maior aceitação, né, ele já tem mais tempo, forte evidência na redução das doenças crônicas, a parte de saúde cerebral, saúde cardiovascular, aí estudo, né, então ele é bastante, na verdade, ele é consensual, a sua aplicação, e influências na diretriz de saúde pública, então, os guidelines aí, nacionais e internacionais, ele está lá como um dos principais atores, né, na promoção da saúde. Aí tem o HIIT, né, que também não é novo, mas ele é recente no sentido da sua aplicação na saúde, tá? Em geral, ele é proposto para indivíduos com condicionamento maior ou uma maior aptidão física, embora existam estudos com indivíduos sedentários, indivíduos em condições de doenças, mas tentando veicular essas duas propostas aqui e tornar elas simbiontes, seria uma alternativa do exercício acumulado, né, que é o que a gente vem estudando aí no nosso grupo, né, lá no LetFis, né, que é uma união de vários professores
experimentação em seres humanos, né? Então, tem lá o professor Flávio, eu, o professor Knupp, então, é uma junção aí de diversas mentes para tentar propor projetos maiores, né? E a ideia é mostrar isso daqui, que já existe uma literatura razoável, né? Que embasa a intervenção com exercício acumulado, né? Versus contínuo, mas, inclusive, alguns do nosso grupo ter muito essa parte, né? Mas mostrar o quê? Que o HIIT, exercício acumulado, eles têm benefícios, né, para a saúde, e alguns estudos mostram que eles são maiores até que o treinamento contínuo, né, aquele moderado lá, tá? O HIIT acumulado, ele pode ser mais próximo da vida real, né? Então, isso aqui é uma imagem da nossa pista lá de Diamantina, da FJM, mostra que, às vezes, você não tem tempo para ficar lá 1 hora, 40 minutos na academia ou em qualquer outro, até na sua casa mesmo, podem ser potentes, né? Essa é a proposta para tratar, né, ou prevenir doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a ideia é um avanço. Então existe uma tendência um dia no estudo do treinamento, justamente estudar seu acumulado, né? Então a gente está enveredando por esse caminho e tentando contribuir aí. Bem, então eu sou líder desse grupo aqui, né, que é o Grupo de Estudos em Neurociência e Exercício Físico, nós temos um grupo, né, alunos que desenvolvem pesquisa, né, em 3 linhas de pesquisa, né, exercício físico, neuroplasticidade e cognição, prevenção e terapia das doenças, saúde mental, atividade física e exercício físico. Eu vou mostrar aqui 3 estudos dessa linha aqui, de prevenção e terapias, que é o que se encaixa mais na nossa mesa aqui, sendo que 2 já foram terminados. Eu vou mostrar, mas de forma sucinta por causa do nosso tempo. Tá? A ideia é só contextualizar o que nós estamos fazendo atualmente. Então, a ideia desses 3 trabalhos, né, foram comparar o MICT, que significa treinamento contínuo de intensidade moderada, versus o HIIT, né, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que ele é feito entre 80% e 100% da frequência cardíaca máxima, né, e o HIIT acumulado, né, que é aquele feito de forma fracionada ao longo do dia, né, com um período de descanso. Existe, só para, em termos de conceito, né, existe o SIT, que é o Sprint Interval Training, né, intervalado de sprint, que ele é supramassa, tá? Então, a ideia é comparar isso daqui para ver os efeitos cardiometabólicos e cerebrais, tanto em modelos animais quanto seres humanos, né, a gente desenvolveu os projetos. Então, só para, no gráfico aqui, só para você ter uma ideia, né, para contextualizar o que seria o HIIT, então você tem aqui um gráfico de intensidade por volume, e você tem os estímulos, né, no caso do HIIT, né, com uma intensidade de tempo de recuperação estipulado e fixo, tá? E aí esses estímulos podem ser acumulados dependendo do tempo que você tem dos seus trials. E o HIIT acumulado seria esses trials aqui, né, estímulos distribuído em períodos, né, de 3 horas ou mais ao longo do seu dia, né, dando um intervalo entre as sessões, contextualizando um acúmulo, tá? Bem, então, baseado nisso, primeiro estudo, né, que foi um doutor, professor Fernando Gripe, e o mestrado em iniciação científica de 2 anos lá, a gente já, inclusive, publicou agora, acabou de ser aceito aí nas semanas atrás, o primeiro artigo desse estudo aqui, que compara, né, o treinamento moderado, né, aeróbio contínuo versus o HIIT, né, e aí o que nós observamos lá, né, obviamente não trouxe os dados aqui, mas em geral o que nós percebemos, que a parte cognitiva, ou seja, melhora cognitiva, memória, né, os tipos de memória, qualidade de vida, humor, né, foi semelhante, né, para os 2 protocolos, ou seja, tanto treinamento de moderada intensidade quanto o HIIT, houve uma melhora. Nos parâmetros metabólicos, houve uma melhora maior do HIIT do que para o contínuo, né? Então, foram 8 parâmetros que o HIIT melhorou, parâmetros cardiometabólicos, e 3, né, do MICT, né, do treinamento de intensidade aeróbio de intensidade moderada, né? Então, dependendo do sistema,
ponto de vista cerebral, o treinamento intenso, o HIIT foi semelhante nos aspectos cardiometabólicos, o HIIT foi superior. Se a gente for fazer a relação, né, de custo-benefício, dose-dependência, ou de dose-benefício, né, ou de dose-resposta, a gente vai ver que o HIIT foi melhor, né, porque o HIIT teve a mesma melhora cognitiva que o MICT, melhorou mais parâmetros cardiometabólicos, mas foi um tempo 40% menor. Então, mostra uma eficiência maior. Acho que é o objetivo do HIIT, né, na ação. Você consegue os benefícios iguais ou superiores ao treinamento, né, de moderada intensidade, só que num tempo reduzido. Então, aqueles indivíduos que têm tempo reduzido, né, para praticar os seus exercícios diários, talvez o HIIT seja uma boa opção. Outra coisa também, né, que a gente fala é que, falando de tempo, né, dinheiro a gente recupera, né, a saúde, às vezes, você consegue recuperar, agora o tempo não, né, o tempo que foi perdido, ele não consegue ser recuperado, né. Se você consegue tornar eficiente o seu treinamento, talvez você consiga tempo para fazer coisas, né. Bem, então esse aqui foi o primeiro estudo, né, então outros papers já estão submetidos, né, ou em submissão. Esse estudo aqui foi o doutorado, né, está sendo doutorado de 2 alunos, né, um meu e do professor Fabrício, mais outros alunos de iniciação científica também, é um estudo com HIIT versus HIIT acumulado em ratos velhos, né, ratos idosos, e fazer muito parecido com o que foi aqui, só que é o HIIT versus o HIIT acumulado em 3 períodos, né, de manhã, de tarde e de noite, e aí a ideia é ver aspectos da memória, né, na verdade esse estudo ele já foi concluído, a parte de dados, a gente está nas análises, né, comportamentais, estatísticas e as análises moleculares, né, mas os resultados são bastante interessantes, que mostram que o HIIT acumulado, ele parece ser superior ao HIIT, né, então olha só que interessante para tanto os aspectos cerebrais quanto para os aspectos cardiometabólicos também, mas isso aí são cenas do que eu não posso revelar agora. E aí, esse estudo, ele acabou derivando, né, esse último estudo que a gente ainda não começou, que é um projeto, inclusive, em parceria com a Unimontes, né, com o professor Renato aí, no qual a gente vai avaliar, né, muito parecido com o que foi feito aqui nos ratos velhos, só que em seres humanos, né, indivíduos adultos com sobrepeso e obesidade, né, então obesidade aí é um cenário negativo, né, em uma das doenças crônicas não transmissíveis bastante importantes, né, e prevalente na população, a gente vai submeter esses indivíduos a esses diferentes protocolos, tanto o de HIIT, né, uma vez só, quanto o de HIIT acumulado, né, 3 vezes no dia, né, de manhã, de tarde e de noite. Então, a ideia é realmente ver se o HIIT, de forma acumulada, é eficiente ou mais eficiente que o, né, para promover a saúde cardiometabólica e cognitiva nesses indivíduos, né. E outra coisa, o que acontece com o pós-treinamento, né, então uma coisa que eu não mencionei aqui é que nesses 2 estudos, a gente variou o destreino, e nesse primeiro estudo aqui, né, que foi o mestrado do meu aluno aqui, o doutorado do professor Fernando, percebeu-se que o HIIT, no destreino, né, as variáveis avaliadas permaneciam ainda aumentadas em relação ao MICT, também, que além dele ser mais eficiente, ou tão igual a eficiente, teve sim uma demora maior para o destreino, né, então olha só que interessante. Então a gente quer fazer essas mesmas perguntas nos outros projetos, tá certo? Então, isso aqui eu já falei, né, as perguntas, né, o que acontece depois do período de treinamento, né, será que o HIIT acumulado é tão ou mais eficiente do que o HIIT com uma sessão só, né, então, talvez você esteja se perguntando, mas espera lá, como funciona esse HIIT acumulado? Então, eu vou dar um exemplo aqui nessa tabelinha, né, o tempo de atividade. Então, o grupo que vai treinar, né, nesse último estudo que eu falei aí, que ele é interinstitucional, né, porque o IFVJM os indivíduos eles vão treinar 15 minutos, tá, por dia. Só que, por exemplo, o HIIT 3 vezes aqui, ó, ele vai treinar de manhã, uma vez, 5 minutos, ao meio-dia, mais 5 minutos, e à tarde, mais 5 minutos, tá certo? Então, tem lá um período de aquecimento, lá, com 1 minuto,
e 1 minuto de pausa. E o HIIT, uma vez, né, ele vai só um período de ou manhã, ou tarde, ou noite, né, em que ele vai ter 3 minutos de aquecimento, depois 1 minuto preparatório, né, e minutos lá para dar os 15 minutos, né. Então, o pareamento vai ser por tempo de treino, certo? Como eu havia dito para vocês, eu fui sucinto na minha fala para a gente ter mais tempo aí de discussão, né? Mais uma vez, obrigado pela fala aí, né, Fred? Agora estou à disposição. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder dar seguimento. Caramba, cadê aqui? Parar. Beleza. Ricardo. Pronto. Muito bom, muito obrigado. Né? Quando eu estava aí, né, como substituto aí em Diamantina, vocês estavam trabalhando nesse projeto, talvez tentando começar essa terceira parte, né? É um projeto muito legal. Ela só não começou por causa da pandemia, né? Ele teve que ser adiado, obviamente, como todos os nossos projetos de pesquisa. Sim. Ele foi adiado após pandemia. Agora a gente não pode nem falar para 2021, né? É pós-pandemia. Né? Pós-pandemia, mais seguro, né? Exatamente. Né? Mas em algum momento isso vai ter que acontecer, né? Não é justo isso não acontecer, né? Esse projeto não acontecer. Devolver o dinheiro para as agências, né? Vai ter um monte de pesquisador devolvendo dinheiro aí. Pô, quem tiver ganhando dinheiro, né? E quem tiver ganhando dinheiro, né? Isso que é pior. Mas, Ricardo, assim, muito interessante o projeto. Para quem não conhecia, né? Eu imagino que muitos aqui que estavam assistindo não conheciam esse projeto. E você me permite discordar de você, né? Que podia terminar antes, só com a fala da Claudiana, da Josiane, da Desirê. Eu acho que a nossa escolha, né, como o representante da ciência experimental na educação física, ela foi muito boa, né, da ciência experimental com ratos, com seres humanos, né, porque aqui a nossa ideia é trazer essa mensagem também para os nossos alunos, né, para quem estiver assistindo, que a pesquisa em educação física, ela é muito vasta, né? Ela não se restringe somente à atividade física, à musculação, à avaliação física, né? Ela permite vários diálogos aí, que não se esgotam na pesquisa aplicada, né? A educação física tem essa fama de ser muito aplicada, né? Mas a gente está vendo que tem outras possibilidades, e possibilidades muito interessantes, né? Gente, a gente agora eu tinha combinado com os 4 palestrantes aqui, né, da gente abrir, na verdade, uma roda de conversa, né? E o meu papel aqui, ele vai ser, ele é bem tranquilo, né? E, assim, primeiro, se alguém tiver alguma pergunta no chat, pode colocar para a gente está aberto aqui. A gente tem uma equipe fantástica, uma equipe de apoio que está acompanhando tudo que acontece lá no chat no YouTube, né? Então, nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Se não for atendida aqui agora, nesse momento, depois, com certeza, os professores eles vão ter oportunidade de responder a pergunta, tenho certeza que isso não será problema, né? Mas, enquanto não temos uma pergunta elaborada, né, a gente tinha pensado, né, aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, né, tendo em vista a diversidade de projetos aqui que foi apresentado, projetos que foram apresentados. Eu queria ouvir, assim, de vocês uma reflexão sobre a importância, né, de buscar fazer essa ponte, né, entre a pesquisa e vamos colocar a extensão, né, e aí entendendo a extensão como extrapolar os muros da universidade, né, de levar os resultados dessas pesquisas, sejam elas epidemiológicas, sejam elas
experimentais ou aplicadas. Como é que a gente pode começar a pensar isso, a trabalhar isso? E aí, obviamente, cada um de vocês, né, dentro da sua área, né, daquilo que foi apresentado, daquilo que vocês têm trabalhado, né? Então, eu queria ouvir isso. Eu acho que é uma fala importante aqui dentro do contexto do Simpef, né? E aí eu queria que a Claudiana ela pudesse começasse, né, com essas reflexões que ela pode trazer aqui para a gente, e a gente vai dando sequência a isso, tá bom? Tá ótimo. É muito interessante, Fred, que no caso do Projeto Vida, iniciou-se com a pesquisa e depois aquela questão das necessidades e dos encontros. Chegou um momento que as próprias pacientes elas começaram a perguntar como não tem nada que mostra tudo que a gente está vivendo na pele, né? Então, a extensão com interface relevante de uma forma... porque é muito fácil, às vezes, sabe o que eu vejo? Eu já fiz muita pesquisa, que eu fui lá, coletei, virei as costas e vim embora. E no Vida, a gente tem resultado todos os dias. Então, o que me encanta de pesquisar num projeto contínuo é realmente essa questão de você aliar a prática com a resposta que você precisa mostrar aos demais membros da comunidade. Tá bom? Então, e hoje, cada dia mais, a extensão com interface à pesquisa tem crescido, e daí, né, como os frutos mostrados aqui, a única coisa é que, às vezes, a paixão excede um pouquinho, né? Eu tenho que colocar pesquisadores de fora, porque a gente acaba tendo um viezinho aí, 15 anos, enfim. Mas é um local que está aberto, inclusive, para todos os professores, para vocês. As meninas que estão aqui comigo, né, já de algum modo, Josi já fez um trabalho comigo, Desirê, e Ricardo, quando quiser saber mais sobre as pacientes, está à disposição também, e é um laboratório nosso. Excelente, Cal. É importante a gente ter essa visão, né, essa percepção de como é que as coisas podem se adequar da melhor forma possível, né? Vou aproveitar, antes de passar a palavra para a Desirê, tem uma pergunta, né, que a Claudiane colocou no chat. Foi a Claudiane mesmo, não foi? Quem que foi que colocou? Não sei o nome, né? Que ela estava... É só para você colocar, Cal, que ela estava interessada em saber como participar, como colaborar com o projeto, né? Para a gente não deixar passar isso de forma alguma, tá? Perfeitamente. Eu gostaria de dar como participar das duas formas, né? O projeto é aberto para mulheres que iniciaram o tratamento do câncer de mama logo após a cirurgia e liberação do oncologista responsável. Então, primeiramente, para a comunidade, mulheres em qualquer estágio do tratamento oncológico, com a liberação e mediante essa capacidade de frequentar as aulas. Com relação aos nossos acadêmicos, a participação, todo semestre a gente abre um edital e um dos quesitos que tem pegado muito é que, como a maioria das pacientes fazem quimioterapia de segunda, quarta e sexta, o projeto acontece nas terças e quintas de manhã. Então, o primeiro requisito, né, é que as aulas não coincidam com esse horário. Então, acaba que, como no nosso curso a gente tem aula, tem período que é a maioria das manhãs e período a maioria das tardes, nos períodos da tarde, a gente vai, todo o início do semestre, agora mesmo nós vamos lançar o edital, e os acadêmicos são bem-vindos, e acabam, assim, fazendo sempre um excelente trabalho, e as portas estão abertas para todos que se interessarem. Excelente. Muito obrigado. Obrigado, viu, Cal? Desirê, vamos lá. Então,
Bom, Fred, eu penso que a pesquisa, se ela for esvaziada dessa necessidade de um retorno, né, que traga um benefício para aquela população, tanto os professores que os professores não necessariamente, eu estou falando professores porque é o meu público-alvo, mas tanto para os participantes da pesquisa, quanto aquele conhecimento não possa ser revertido num benefício para a categoria, ela está esvaziada de sentido. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar trabalhando assim, para além do conhecimento científico, o que a gente pode fazer? Né? Então, com relação à experiência com o projeto ProfSMOC, a gente teve todo um cuidado durante a etapa inicial de fazer todos os encaminhamentos, de procurar parceiros, isso foi muito importante. Então, por exemplo, nós tivemos parceria com a Faculdade Pitágoras, com o serviço de psicologia, em que os professores foram encaminhados, com a FAMED no serviço de psiquiatria. Enfim, nós tentamos fazer os encaminhamentos para as unidades básicas quando eram situações que envolviam, às vezes, a pressão arterial. Então, dar esse feedback para os professores foi muito importante. Mas, além disso, né, a gente sentiu, como eu falei, essa necessidade de fazer a intervenção. E a gente está se organizando, o grupo está trabalhando bastante, né? Assim, os desafios são muitos, né? Ainda mais agora que a gente está com um grupo maior. A gente, nessa coleta do Covid, a gente teve aproximadamente 1.000 pessoas, 1.200 professores que manifestaram interesse em participar de uma proposta de intervenção. Então, a gente está trabalhando, mas ainda não tem nada de muito concreto para poder compartilhar com vocês ainda. Mas a gente tem esse compromisso. E uma outra vertente que eu acho importante a gente comentar é a vertente política, né? Essa aproximação que a gente conseguiu ter com a Secretaria de Estado, ela tem sido muito importante, porque quando a gente vê o gestor, que é quem tem poder, né, para fazer política, ter interesse na pesquisa, a gente não pode perder essa veia, né? Então, realmente é muita responsabilidade, porque eles estão interessados nesses dados, então isso é muito importante. A gente tem também trabalhado muito nesse sentido, em subsidiar a secretaria com informações, né, que sejam fidedignas, que sejam relevantes, que possam mostrar um pouquinho da realidade que os professores estão enfrentando nesse momento. Então, nós estamos com várias vertentes, né, de ataque nesse sentido, de tentar dar um feedback, de tentar trazer melhorias, mas ainda as nossas ações ainda estão se organizando, né? Espero que em breve a gente tenha mais desdobramentos positivos. É impressionante, né? A pesquisa ela começa a se intrincar, se emaranhar, né? Buscar novos ramos e começa a gerar tensões, né? A gente começa a identificar algumas tensões dentro desses ramos que a gente acaba entrando. Você falou de pelo menos um aí, né? A pesquisa entrando até na política mesmo, né? Em vários momentos, agora o professor pesquisador ele tem que acabar buscando uma adequação, não é? Uma flexibilização na sua ação para conseguir, né, convencer o gestor público agora, olha o nível que a gente está chegando, né, a adotar aquilo que cientificamente a gente entende como sendo o melhor caminho, né, e aí você tem realmente a ciência chegando até a ponta, né, é muito, muito interessante, é muito importante isso. Vai ser um sonho quando a epidemiologia for vista como ferramenta de gestão, né? Possa direcionar recursos adequados para onde estiver precisando. Sim. Josi. Bom, Fred, eu acho que fica sem sentido, eu acho que Desirê pontuou um pouco sobre isso, fica sem sentido a gente estimar prevalências, principalmente de agravos, e não poder providenciar nada. Na época do projeto Climatério, nós tivemos um apoio muito efetivo da Prefeitura Municipal de Montes Claros, juntamente com a Secretaria de Saúde, onde que fomos amparados pela atenção primária para esse primeiro feedback para as mulheres investigadas.
mas sentimos também que a população ela era muito mais carente de resultados pontuais e precisava mais de nossa atenção. Infelizmente, nós não conseguimos nos organizar porque cabe uma intervenção e uma intervenção longitudinal, uma intervenção que perdure, porque, como eu falei no nosso primeiro momento, essa população, ela é totalmente desassistida. Hoje, a atenção primária, ela tem vários programas, mas ela não tem um programa destinado para essa mulher que, quando adentra nessa fase, ela tem uma sobrecarga de agravos frente às quedas hormonais, e isso traz uma repercussão muito negativa. Então, estamos tentando organizar para a gente ver qual que seria a melhor intervenção, no sentido também do acolhimento para essa população, né? Porque o diagnóstico traçado pelo nosso grupo é dos piores, assim, eu acho que não tem nada bom, é tudo elevado, é tudo acima do que está aí posto na literatura. Isso chamou muita atenção, né? Então, pontualmente, nós conseguimos devolver para aqueles casos mais graves, mas ainda não conseguimos devolver para a população climatérica, que eu acho que é essa que merece um cuidado, sabe? Ela não tem essa... Quem é você? Você não é hipertensa? Não, você está no climatério. O climatério precisa de atenção, porque as alterações hormonais estão aí, tem umas repercussões negativas, e a população está chamando a gente para isso, porque nós não tivemos problema nenhum com relação a não participar, a não adesão ao programa, muito pelo contrário. Era difícil a mulher deixar a sede da estratégia da saúde da família após aquele preenchimento total do questionário, que não foi pouca coisa. Então, a gente, com isso aí, nós, né, podemos relatar para vocês exatamente isso. Esta população precisa desse acolhimento. E essa devolutiva, ela é extremamente importante. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente está vendo aqui principalmente quando a gente trabalha com essas pesquisas, como as de vocês, né? A que vocês três mostraram aqui, principalmente, e que faça um quadro, né, muito claro e percebe-se uma demanda da sociedade, e a gente não tem como, né, ficar parado, né? A gente, querendo ou não, a universidade pública, ela tem essa função, né? Senão não tem sentido também ter a universidade pública se não for para atuar fora do muro da universidade, né? É difícil? É difícil. Uma das dificuldades que a gente encontra, isso está dentro de uma das perguntas que apareceu agora no chat, foi feita pelo Osmano, e aí na hora que eu passar a fala para o Ricardo, né? Ricardo já pode falar um pouquinho sobre isso também. O Osmano, ele falou sobre a existência ou não de investimentos, né, nas agências financiadoras, e aí eu vou estender. O Osmano, ele fala para essas questões devolutivas, esses projetos devolutivos, e também para os projetos que são experimentais, típicos da ciência básica ou aplicada, né, que por si só eles têm o seu valor, que é fundamental. A gente não consegue fazer epidemiologia sem ter a referência para estabelecer aqueles parâmetros que a gente vai estudar na epidemiologia, né? Isso aí a gente só consegue com a ciência básica, a ciência aplicada também, né? Eu queria que o Ricardo, ele aproveitasse já a fala dele para falar um pouquinho sobre a questão desses investimentos. E eu abro para depois para a gente fazer o caminho contrário, né? Qual que é a percepção de vocês, né, de vocês três, em relação a esse apoio financeiro, né? Eu não vou me restringir ao apoio do financiamento público, né? Mas tentando extrapolar isso um pouquinho, tá? Vai lá, Ricardo. Muito bem. Na verdade, a minha situação nessa mesa é muito confortável,
eu sempre falo depois das professoras e praticamente o assunto se esgota, né? Aí fica fácil, falar, concordo 100% com vocês. Então, para mim, eu estou super confortável, estou nadando de braçada, né, digamos assim. Então, assim, na verdade, quem trabalha na universidade, por exemplo, nós que trabalhamos na universidade pública, a gente tem que manter aí, né, o tripé, ensino, pesquisa e extensão, tão falado, não tão respeitado, e aí eu acho que isso depende muito, depende do perfil do professor, depende de quais condições ele entrou na universidade, o que ele está fazendo lá, quais são as parcerias, depende de tanta coisa, depende da época. Por exemplo, nós estamos vendo numa época escassa de dinheiro, então fazer pesquisa não está fácil, então tem muitas pessoas que não estão fazendo pesquisa, estão só revivendo dados antigos e tentando dar uma nova roupagem. Então, assim, não está fácil, acho que depende de contextos históricos, depende de políticas públicas para isso, mas fazer extensão e fazer pesquisa numa universidade pública, ela é opcional, a graduação é obrigatória, tá? Então, assim, se a gente for olhar, a extensão ela já ganhou um outro valor, né? Então, a gente tem agora 20% de acreditação na extensão na graduação, então não tem conversa, então os cursos que não se adequarem vão ser penalizados. Então, ou seja, a extensão veio para ficar. Se a gente olhar os programas de pós-graduação estão sendo pontuados conforme as suas ações de extensão. Então, o que o Fred trouxe aí, o quanto que a universidade, ela retorna, que é um dos preceitos da extensão, isso está sendo cobrado agora, que antes não era. Então, ficava muito confortável. Eu sou da pesquisa, então, beleza, eu não vou ficar fazendo extensão, não, porque eu não vou ficar trabalhando de graça. Esse sempre é o discurso, né, de alguns. Por exemplo, nós temos lá no EVJM, né, que o Fred conhece, esse programa bem antigo, né, quando eu entrei na universidade em 2015 ele já existia, a gente deu uma roupagem nele, né, esse projeto ele atende indivíduos, né, com sobrepeso e obesidade, e ele participa de um programa de exercícios físicos e reeducação alimentar. Né? Então, ele é um projeto de extensão interdepartamental, entre fisioterapia, nutrição e educação física, e a gente está agora tentando colocar medicina junto. Então, a ideia é você trazer treinamento personalizado e acompanhamento nutricional para indivíduos que têm obesidade. Aí a gente vincula pesquisa, né? A gente vincula os estágios dos cursos, educação física, nutrição, então, assim, medicina, então, fisioterapia, então a gente vincula o estágio, então, ou seja, a extensão com a graduação, também ajuda no amadurecimento dos nossos alunos de pós-graduação, no acompanhamento, no amadurecimento, nas iniciativas científicas, então tem uma interface nesse projeto. Então, esse projeto também tem de longa data, e obviamente que ele foi interrompido por causa da pandemia, mas a gente coordena lá e está dando super certo, né? Então ele é um laboratório para todos os alunos, as disciplinas também. Então, assim, é muito legal esse projeto. Então a gente está trabalhando lá com extensão, pelo menos nós, né? Para trazer para vocês aqui. Agora, na prática, eu vejo que você vincular a extensão com não é uma tarefa fácil. Um exemplo da nossa universidade. Existia um edital de iniciação científica, não era de iniciação científica, era um edital que dava lá uma quantia pequena de dinheiro e uma bolsa de estudos. O Fred já não existia mais esse edital. Era um edital chamado de extensão com interface à pesquisa. Eu acho que ele durou alguns anos aí, não sei como é que está na Unimonte isso daí. Mas lá na UFJM teve um problema, que foi o seguinte, quando você submete o seu projeto a esse edital, e você vai trabalhar, por exemplo, humanos, né, que era a maior parte, né, você tinha que fazer, como é que você ia fazer? Você tinha que ter um termo de consentimento, né, você tinha que ter uma série de digamos assim, elementos burocráticos, né, no bom sentido da palavra, que antes não existia no projeto de extensão. E aí, o que estava acontecendo? Muitos projetos de extensão que participavam desse edital não tinham comitê de ética. Então, isso aí começava a atrasar as liberações de projetos, por quê? Porque você tem tempos diferentes no comitê de ética, se fosse em animais,
e se tem tempos diferentes do edital. Então, foi uma coisa assim que dava muito trabalho, às vezes as interfaces de tempo não davam certo, o edital ele foi descontinuado, né? Então, assim, eu acho que as universidades poderiam amadurecer melhor isso daí, né, e desenvolver esses editais, que o Osmano está tentando pedir esclarecimento. Então, eu acho que as universidades, né, ou a minha, nisso daí, poderia amadurecer, e aí teria que ser uma releitura desses editais, com as pró-reitorias de pesquisa e a pró-reitoria de extensão, e fazer um edital. Eu acho que dá para isso daí sim, né, eu acho que com uma temática mais específica, eu acho que dá para a gente trabalhar com esses editais de pesquisa / extensão, porque eu acho que é o futuro, né? Aí a gente tem agora esses programas de tecnologias, de inovação, o programa de ciência da saúde da Unimontes, né? Que vocês fazem parte, aí ele é forte na parte de inovação tecnológica. Então, assim, tem uma veia, né, vocês, por exemplo, usam muito produto, então, ou seja, a fala já está, entre aspas, contaminada, né, com o próprio viés do programa. Então, ou seja, vou fazer um produto. Só que tem um problema, às vezes a gente que trabalha na pesquisa básica, o nosso conhecimento, né, e quem trabalha com pesquisa básica, ele não deveria ter esse vislumbre de aplicabilidade. Embora, né, a gente que é da área clínica, a gente os meus alunos, a coisa da aplicabilidade. Onde é que você vai usar isso daí? Ou o que você vislumbra que isso seja feito? Mas eu acho que depende muito das áreas. Né? Eu acho que áreas clínicas, elas têm que ter um viés mais pensativo em extensão, ou como é que você vai fazer isso. As áreas mais básicas, eu acho que tem muita dificuldade, eu acho que a gente não pode cobrar isso, porque senão vai ficar, né? Às vezes o cara trabalha por exemplo, a gente experimentação animal com exercício é diferente, porque a gente quer buscar coisas. Vou dar um exemplo, exercício acumulado. Você pega o idoso, que não tem, às vezes, condições funcionais de desenvolver uma sessão de HIIT, mas ele pode desenvolver em 3, é uma aplicabilidade. Né? Se a gente consegue mostrar em estudos populacionais, né, por exemplo, Claudiana lá com os pacientes com câncer, vamos aplicar um HIIT? Vamos. O que seria melhor, um HIIT único ou um HIIT acumulado? Né? Vamos pesquisar isso daí. Né? Então, inclusive, eu já até gostaria, começou a falar, já falei assim, não, vamos trabalhar junto. Tem vários aspectos, os aspectos metabólicos para a gente olhar, tem os aspectos da própria doença, os aspectos imunológicos, os aspectos cerebrais, né, que é onde eu transito melhor. Tem um monte de coisa para a gente pesquisar junto. E eu acho que, como é um projeto de extensão, ele é interessante. Né? Na minha fala, que eu falo demais, depende muito do que você vai fazer de coleta de dados científica em um projeto de extensão. Por quê? Porque o indivíduo que está no projeto de extensão, ele não é um indivíduo que foi recrutado para um projeto de pesquisa. Então, você não tem rigor metodológico no projeto de extensão. Você não tem critérios de inclusão e exclusão, né? Você não vai mandar o cara embora porque ele não é dentro da sua amostra. Então, é diferente. Então, eu acho que existem dados que você pode dar no projeto de extensão, né? Mas eu acho que tem que ser visto de caso para a gente não... Se o projeto de pesquisa não for de extensão, ele não presta. Eu acho perigosíssimo e isso não é realidade. Ou felizmente, né? Acho que são áreas diferentes, mas que podem se complementar em algum momento. Né? Terminei minha fala aqui. Não, você reclamou, né, Ricardo? Mas você também... Ainda bem que eu te deixei por último, né, cara? Porque eu vou te falar um negócio. Falei demais. Né? Pô, falou tudo que tinha para falar agora, né? É difícil demais. Né? Óbvio que eu estou brincando, né, gente? Mas eu até já comentei com as professoras aqui, né, no chat aqui, mas a gente está realmente com o tempo esgotado, né? Eu não vou ser indelicado ao ponto de não dar a palavra final para cada uma delas, né? Mas, assim, se deixasse, a gente acho que ficava horas e horas aqui discutindo esse assunto, né? Entrando ainda mais nesse emaranhado aí. Mas aí eu vou infelizmente, eu realmente vou ter que pedir para vocês
fazer as suas considerações finais, curtinhas, para a gente não encavalar ainda mais a conferência final, né? A finalização do evento, tá bom? De antemão, eu agradeço muito a vocês, a compreensão, a participação aqui, tá bom? Então, vamos fazer a ordem inversa. Josi, aí depois a Desirê e a Claudiana. Ok. Bom, então eu finalizo mais uma vez agradecendo, falar que foi um final de tarde delicioso. Gostaria de parabenizar, né, a professora Claudiana, a professora Desirê, ao professor Ricardo, que eu ainda não conhecia. Prazer enorme, professor. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Ao Fred, muito obrigado, parabéns pela moderação, pela coordenação, assim queira que chama, mais uma vez, né, assim, compartilhar aqui a minha satisfação de ter estado com vocês nessa tarde de sexta-feira. E aos organizadores desse evento, meu abraço virtual, vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigada, gente. Bom, pessoal, também quero agradecer muito a oportunidade, parabenizar aos colegas aqui presentes, professor Ricardo, professora Josiane, a professora Cal, e ao Fred, que conduziu, né, maravilhosamente bem, ao Danilo também, e a todo mundo que está participando desse evento tão bonito, tão bem organizado.